Dia, paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus possa estar iluminando esse dia poderosamente, amém. Receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seu lar nessa manhã, amém. Hoje tem uma palavra de Deus para o teu coração, né? Nós podemos nos alegrar com a justiça do nosso Deus. Hoje a palavra de Deus é para aqueles que estão sendo perseguidos, amém. A perseguição é algo, terrível, que acontece muitas das vezes através da força, daquele que é mais forte contra aquele que é mais fraco. Nós vemos isso no mundo animal, quando ali um predador, ele corre atrás da sua presa, e ela tenta de todas as formas fugir, corre, mas muitas das vezes o predador, ele é mais ágil, ele tem mais força, ele tem mais destreza, ele tem mais habilidade, tem mais experiência, e ele consegue ali vencer aquela presa pelo cansaço, ali perseguindo ela, ele consegue ali derrubá-la e destruí-la sem que ninguém possa ajudar. Nós vemos muito isso nesses programas, de animais, programas selvagens, e às vezes nós entristecemos, porque nós vemos que ela não teve nenhuma chance, a presa ali não teve nenhuma chance de se defender, Por mais que ela lutasse, corresse, tentasse fugir, ela ainda assim ela não conseguia se defender, daquelas garras fortes que a atacou. E assim é nas nossas vidas, Muitas das vezes o inimigo, ele nos persegue, ele usa, de ferramentas fortes, usam da sua força, usam da sua sabedoria para muitas das vezes perseguir e destruir o mais fraco, aquele que não tem como se defender. Age através de injustiça, sem nenhum pudor, para tirar, proveito, para tirar tudo a que a sua vítima tem. Quando nós comparamos essa história, nós podemos ver como a atuação do inimigo, ele é feroz contra a vida, contra nossas vidas. E assim nós nos sentimos indefesos quando nós temos algo que é maior, mais forte do que nós, que vem contra nossas vidas com toda a injustiça, com toda a maldade. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, ele é justo, Deus, ele faz a justiça. A palavra de hoje, no Salmo 9, é um louvor de agradecimento a Deus pela justiça divina, porque a justiça divina, ela não falha, Muitas das vezes parece demorada, mas ela não falha, porque Deus, ele diz na sua palavra que ele não se esquece, daquilo que os maus fizeram, aos seus filhos. Deus não se esquece dos seus sofrimentos, das suas lutas, dos momentos que você entrou em desespero, que você teve que fugir do perseguidor, porque o perseguidor, ele era implacável, ele queria te destruir a todo custo, lutou contra a sua vida, lutou contra a sua caminhada, usou de todas as atrocidades para poder alcançar o seu êxito, mas nós vemos que a mão de Deus, ela é que nos defende, Se não fosse o Senhor nosso Deus a nos defender, nós não teríamos como escaparmos, de tanta perseguição. Essa palavra perseguição, ela é muito forte, Aqui nós vemos no verso 12 do Salmo 9, dizendo assim: pois Deus lembra dos que são perseguidos, ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Deus lembra, Deus não se esquece, Deus ouviu todos os seus gemidos, todos os seus choros, toda a sua impossibilidade de se defender, Você não via meios de se defender,
Mas Deus lembra de tudo que você passou, de todas as injustiças, de todas as perseguições que você passou, de todas as lágrimas que você derramou, né? De todos os seus desesperos, né? Que você passou ali, que você achou que era o seu último minuto, que você não tinha mais saída, não tinha mais para onde para onde correr, né? Não tinha mais para onde fugir. E aqui no verso 15 diz assim: os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor torna conhecida por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Né? Eles preparam armadilhas, preparam laços para nos apanhar, né? Eles perseguem, preparam laços e armadilha para nos apanhar. Mas aqui a palavra diz que eles, os pagãos, os maus, eles caíram em suas próprias armadilhas. E Deus é conhecido por seus julgamentos justos. Se Deus não intervisse, né? Deus não entrasse com justiça, quem cairíamos seríamos nós, né? Por mais que o inimigo tente laçar, né, contra nossas vidas, tenta armar, né, o laço do passarinheiro para nos apanhar, porque nós somos como um passarinho aos olhos do nosso Deus, né? Às vezes na nossa inocência não temos conhecimento da maldade, né, de corações perversos, mas pela bondade, pela misericórdia, pela justiça divina de Deus, esses maus é quem cai nos seus laços, nas suas covas, porque o Senhor é o nosso Deus que nos livra de todo mal. Ele te livra do laço do passarinheiro, né? Ele te livra da peste perniciosa, Ele te livra, né, de todo o ataque ao meio-dia, né? Ele te livra dos perigos noturnos, é Ele que corta os laços. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Venha, ó Senhor, e não deixe que os seres humanos te desafiem, pois os povos pagãos, põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faz, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais, né? Aqui é um clamor, né, para que Deus venha intervir, né, principalmente com as nações inimigas, aqueles inimigos que nos rodeiam, né, muitas das vezes estão próximo de nós, estão nos rodeando com ódio cruel, que não aceitam o nosso Deus, que não aceitam a nossa fé, que nos persegue, né, que persegue aquele que não pode se defender. E aqui nós vemos o salmista clamando para que Deus faça justiça, ou seja, Deus julga todas as nações, todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. Eles não prevalecem de pé, mas eles serão envergonhados e confundidos, porque o nosso Deus é um juiz justo e Ele faz justiça, né? Em Deus não há engano e não há injustiça. Deus, Ele é um Deus soberano. Ele é poderoso e não há ser humano algum que possa vencê-lo, né? Não há armadilha nenhuma que possa prevalecer contra o nosso Deus, porque Deus, Ele sabe, conhece o coração e o pensamento dos seres humanos. É Ele que desfaz as armadilhas, é Ele que julga nossas causas, é Ele que é o nosso defensor. Por isso nós devemos fazer como esse salmista, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus pela sua justiça, porque Ele tomou o nosso grito de socorro, Ele ouviu o nosso grito de socorro, Ele tomou nossas causas em suas mãos e fez justiça por nós. É o Senhor que nos defende. Por mais que nós venhamos tropeçar e cair, o Senhor nos levanta e nos sustenta, o Senhor nos restaura. O Senhor é poderoso, né? Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa receber essa palavra. Que Deus, Ele é o seu defensor, Ele é o seu protetor, e que nenhum mal chegará à tua casa. Amém. Que Deus te guarde e te proteja, em nome do Senhor Jesus.